princípios do contraditório e da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Então, princípios do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Então, assegura-se aos litigantes em processos judiciais ou processos administrativos o contraditório, a ampla defesa e todos os recursos inerentes aí. Então, é um princípio que tem previsão constitucional para os processos judiciais e para os processos administrativos. Bom, princípio do contraditório. O princípio do contraditório tem um outro nome, princípio da bilateralidade da audiência. Então, princípio do contraditório ou princípio da bilateralidade da audiência. Este princípio do contraditório, ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a ciência dos atos da outra parte, que é o chamado direito à informação. Direito à informação. É o direito de ter ciência dos atos da outra parte. É um princípio tanto para a defesa quanto para a acusação. A defesa tem o direito de tomar ciência dos atos da acusação, a acusação tem o direito de tomar ciência dos atos da defesa. Tá? Então, ciência dos atos da outra parte, que é o direito à informação. Então, imaginemos, por exemplo, o juiz rejeitou a denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia, ofereceu a ação penal, o juiz rejeitou. O juiz rejeitou. O Ministério Público, evidentemente, recorreu dessa decisão que rejeitou. E, para apresentar as contrarrazões, o juiz nem citou o réu. Ele nomeou um dativo lá, nomeou um advogado dativo para o réu lá, para oferecer as contrarrazões. Está nulo. Mesmo ele nomeando o dativo, o advogado dativo, está nulo. Porque o réu tinha o direito de ser intimado, ter ciência, tinha o direito de ter ciência desse recurso. É o que diz a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, no caso de rejeição da denúncia, se o Ministério Público recorrer, ainda assim o juiz deve dar ciência para o réu. Não ir nomeando direto um advogado ativo. Tem que dar ciência para o réu, porque o réu tem o direito também de escolher seu advogado. Então esse é o primeiro aspecto do princípio do contraditório. Ciência dos atos da outra parte. O segundo aspecto é o direito de se manifestar sobre os atos da outra parte antes do juiz decidir. Quer dizer, é o direito de se manifestar sobre os atos da outra parte antes do juiz decidir. É o chamado direito de participação ou de argumentação. Esse segundo aspecto, que é direito de se manifestar sobre os atos da outra parte antes do juiz decidir, esse outro aspecto do princípio do contraditório é o princípio da ampla defesa. Então, o princípio da ampla defesa é isso. É o direito de se manifestar sobre os atos da outra parte antes do juiz decidir. Então, o princípio é a segunda face do princípio do contraditório, é o chamado princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa tem um outro nome também. Princípio da dimensão substancial do princípio do contraditório. Princípio da dimensão substancial do princípio do contraditório. Tá? Então, o princípio da ampla defesa ele não está dissociado do contraditório. Ele está interligado ao contraditório. É um dos aspectos do princípio do contraditório. No processo penal, não basta dar ao réu o direito de se manifestar sobre os atos da acusação. Não basta o réu ter o direito de se manifestar. No processo penal é preciso que o réu se manifeste efetivamente sobre a acusação. Não basta ter possibilidade de se manifestar. É preciso que haja uma efetiva manifestação sobre a acusação. O artigo 261 do Código de Processo Penal diz: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, poderá ser processado ou julgado sem defensor. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, poderá ser processado ou julgado sem defensor. Então, existe uma defesa fundamentada.
Não basta dar a ele o direito de se manifestar, é preciso que haja efetivamente uma manifestação sobre os atos da acusação. Ok? Bom, as espécies de contraditório. O contraditório pode ser real e pode ser diferido. Contraditório real ocorre quando a prova for produzida na presença das partes e do juiz. Então, o contraditório real é aquele contraditório em que as provas foram produzidas na presença do réu, na presença do Ministério Público, na presença do juiz. Isso é o contraditório real. As provas são produzidas na presença das partes, principalmente do réu, né, e do juiz. Então, um exemplo, uma testemunha ouvida em juízo. É o contraditório real. Por isso que as partes devem ser intimadas, né, para participar das provas, né? Ok? A parte tem que ser intimada previamente. Contraditório diferido ou postergado. O que é o contraditório diferido ou postergado? É o direito de impugnar uma prova que já foi produzida, uma prova pronta, uma prova acabada. Direito de impugnar uma prova que foi produzida sem a presença do réu, por exemplo. Ok? Então, as provas produzidas, por exemplo, perícias feitas na polícia, não tem contraditório, não é isso? Uma interceptação telefônica, não teve o contraditório real, mas tem o contraditório diferido ou postergado, é o direito de se manifestar, de impugnar uma prova já produzida, uma prova pronta, uma prova acabada. Então, no contraditório real, o réu é intimado previamente para participar da prova. No contraditório postergado ou diferido, ele é intimado posteriormente. Depois que a prova já está pronta, daí intima-se o réu. Ok? No processo penal, vigora como regra o contraditório real. A regra é o contraditório real. O contraditório diferido ou postergado só é possível em 3 situações ali do artigo 155 do Código de Processo Penal. Contraditório diferido ou postergado só é possível para provas cautelares, provas não repetitíveis e provas antecipadas. Então, só é possível para provas cautelares, provas não repetitíveis e provas que foram antecipadas. Ok? Então, numa interceptação telefônica, por exemplo, o exame de corpo de delito, que é feito na polícia, depois o réu vai ter o direito de se manifestar em juízo posteriormente. Bom, as consequências da violação do contraditório real, né? Se for violado o contraditório real, o processo é nulo. Nulidade do processo. Essa é uma consequência. Não pode violar o contraditório real. Salvo naquelas 3 situações. Ok? Uma outra consequência é que é proibida a condenação com base em prova exclusiva do inquérito. Não se pode condenar com provas exclusivas do inquérito. Justamente porque não teve o contraditório. Ok? Então, veda a condenação com base em provas exclusivamente produzidas em inquérito policial, justamente porque não teve o contraditório real. Salvo naquelas 3 situações, né? Provas cautelares, provas não repetitíveis e provas antecipadas. Agora, a violação do contraditório real, ela não será nula em 2 situações. Às vezes não deu o contraditório real, o réu não intimaram o réu para participar, e não vai ser nula em 2 situações. Primeiro, se não houver prejuízo. Não tem prejuízo nenhum. E segundo, quando beneficiar o réu. Quando beneficia o réu. Se beneficiar o réu, tá? Então, foi uma prova ali que beneficiou o réu. Então, tudo bem. Foi violado o contraditório real, mas beneficiou o réu. Daí, tudo bem. Só para encerrarmos esta aula, lembrando que na próxima eu vou falar do princípio da necessidade da defesa técnica, que é um princípio importantíssimo. Mas só para encerrar, o artigo 10 do Código de Processo Civil proíbe a chamada decisão surpresa. O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre os quais as partes não se manifestaram.
ainda que seja fundamento que ele deve conhecer de ofício. Então, no Código de Processo Civil, ainda que seja uma matéria, que haja uma matéria de ordem pública que o juiz deva conhecer de ofício, o juiz, antes de decidir, ele tem que dar oportunidade para as partes se manifestarem. Evita-se a decisão surpresa. Mesmo sendo uma matéria de ordem pública, por exemplo, uma falta de pressuposto processual, por exemplo. Antes do juiz decidir no cível, ele tem que ouvir a parte. Ele não pode decidir nada se as partes não se manifestaram sobre aquilo que ele vai decidir. Ok? O juiz não pode decidir com base em fundamentação sobre as quais as partes não se manifestaram. Então o juiz quer decidir lá, alegar quer decidir que pela falta de pressuposto processual. Ele tem que dar oportunidade para as partes se manifestarem sobre o que ele entende sobre a falta de pressuposto processual, por exemplo. Então, tese de defesa, defensoria pública, por exemplo. Por analogia, essa norma tem que ser aplicada no Código de Processo Civil. Por analogia, deve ser aplicado no Código de Processo Civil. Então, o juiz não pode querer decidir com base numa fundamentação nova, sem antes dar oportunidade para as partes se manifestarem. O juiz teve uma ideia para fundamentar a sua sentença. Bom, mas ninguém se manifestou sobre essa ideia. Então ele tem que dar oportunidade para as partes se manifestarem. Então, por exemplo, o juiz quer reconhecer uma agravante na sentença. Bom, mas o MP não pediu essa agravante genérica da pena. O MP não pediu a agravante da pena. Mas o juiz quer reconhecer essa agravante. Por exemplo, reincidência. E o próprio MP se esqueceu. Antes de decidir, o juiz teria que ouvir as partes. Na prática, o juiz reconhece e não ouve ninguém, né? Quando é matéria de ordem pública, o juiz acaba reconhecendo, ninguém pediu, mas ele reconhece e se aceita. Mas o certo seria se aplicar, por analogia, esse artigo 10 do Código de Processo Civil. Se for uma fundamentação nova, sobre as quais as partes não se manifestaram ainda, o ideal seria que o juiz desse oportunidade para as partes se manifestarem, para que houvesse aí o contraditório, para só depois decidir. Tá? Então lembre esse exemplo, reconhecimento de agravantes de ofício. Na prática, o juiz acaba reconhecendo de ofício, ninguém pediu e ele reconheceu, né? Mas o certo seria ouvir previamente as partes aí antes de sair reconhecendo aí uma fundamentação nova. Ok?